Ele se intitula Terapeuta Quântico e vai me entrevistar hoje. Ele vem fazendo um belo trabalho também de divulgação de pessoas que, assim como ele, se incorporaram, decidiram, escolheram entrar nesse caminho de contribuição na transformação da realidade desse mundo que a gente vive. O nome dele? Ronaldo Patrício. Seja bem-vindo ao nosso programa. Então, neste vídeo, tenho o prazer de entrevistar Rita Cássia, terapeuta que tem aí uma trajetória fantástica de transformação dela própria e das pessoas, porque eu sinto que o grande trabalho do terapeuta é se transformar primeiro, sentir primeiro, provar aquela receitinha que ele se identifica e depois aplicar também nas pessoas e sentir se funciona ou não. Que bom estar aqui com você, Rita, que bom que você topou a gente bater esse papo gostoso. E eu quero sentir de você, como foi para você esse encontro com as terapias, com esse mundo de transformação? Como é que houve esse passeio, né, que você vem fazendo aí há um tempo? Eu também estou bem feliz de estar aqui com o Ronaldo e com vocês também. O meu processo, eu acho que é como o processo de todas as pessoas que começam a se questionar, né? Como é que as coisas podem ser diferentes? Como é que eu posso ser diferente? Às vezes, hoje eu falo dessa forma, mas talvez lá atrás não fosse assim que eu pensasse. Mas eu me questionasse, por que a minha vida é assim? Por que eu sou assim? Por que eu me sinto assim? Então, assim, é através dessas perguntas, e quando a gente faz pergunta, parece que o universo ele fala assim, olha, veja isso, encontre isso, né? Perceba isso, e vão surgindo. São livros que aparecem, são filmes que você assiste, são pessoas que você começa a seguir, a admirar, e que vão trazendo para você um conhecimento que você começa a se apropriar e trazer para você. E como você bem mesmo disse, né? A gente sempre se apropria desse conhecimento para a nossa vida. E eu acho que é isso que faz com que a gente crie mais facilidade para que as pessoas também venham buscar e procurar, né? A gente ser esse ser em transformação que faz também com que a pessoa queira também ser esse ser em transformação. Isso. E eu me lembro de um livro, né, que eu gostava muito de ler quando eu era adolescente, que chama O Menino do Dedo Verde. Sim, Destro. Eu adorava. Sim. Meu é de São Paulo, que eu sou paulistana, há 30 anos em Recife. Mas eu adorava, então eu ficava assim, eu vou tocar nesse lugar para nascer um verdinho aí, para crescer uma planta. Eu não passei muito tempo para perceber, mas eu acho que eu fiz isso de alguma forma. Isso. E aí agora aqui, nesse tempo, nesse momento agora, eu conheço técnicas e ferramentas que me disseram, isso é possível. E quais são essas técnicas? Bom, nesse momento eu estou trabalhando com barra de Access, com Access de uma forma geral, com Theta Healing. Se eu for pensar assim, o Reiki, o Shiatsu, todas elas são ferramentas que quando a gente toca, a gente faz nascer uma vida nova, né, em cada ser humano. Então assim, o meu processo de trabalho, mais formalmente com as terapias, ele aconteceu com o Shiatsu. Eu sempre tive assim, essa energia na mão, né, com plantas, com comida, sempre senti essa energia. Às vezes eu via alguém sentindo alguma dor e eu tocava e a pessoa falou assim, nossa, deu um alívio, liberou, eu não tinha tanta consciência de como eu estava fazendo aquilo, né? Então assim, eu fui pesquisando e comecei a trabalhar com Shiatsu e logo depois eu fiz um curso de Reiki e na união dessas duas ferramentas, uma começou a potencializar a outra. E como eu sempre tinha, assim, sempre tive, né, esse desejo de trazer uma melhora, de trazer um bem-estar para a pessoa, eu acho que isso me fazia criar uma conexão maior com essa pessoa. E então eu comecei assim a tocar os pontos do Shiatsu, mas ao mesmo tempo eu conseguia fazer uma leitura mais profunda. Eu conseguia perceber em cada lugar que eu tocava o que na verdade estava criando aquela dor,
O que é que estava criando aquela tensão? E vinham assim, eu me surpreendia, porque às vezes eu tocava na pessoa e vinha uma frase: parece um barril. Uma vez eu atendi uma pessoa e me veio essa frase. Eu fiz assim, que é isso, né? Sou eu, peraí. Aí eu falei assim, ok, não vou julgar. Aí eu virei pra pessoa e falei assim: olha, você já ouviu que você parece um barril? Aí a pessoa falou pra mim assim: quando eu era pequena, minha mãe falava muito isso. Então assim, aí eu comecei a me sentir mais tranquila e segura de que ali eu estava estabelecendo uma comunicação com esse corpo. E não era um julgamento seu, né? Exatamente, não era um julgamento. E isso me auxiliou assim a criar uma profundidade, né, no meu trabalho e trazer para as pessoas uma consciência maior do que é que aquele corpo estava dizendo para ela. Porque era o corpo que estava tentando dizer alguma coisa naquela dor, né, naquela sensação que a pessoa estava sentindo. É o corpo falando. E algumas vezes a gente não está acostumado a conversar com o nosso corpo. A gente trata o nosso corpo de uma forma desassociada. E a gente está em total comunhão. Porque assim, a nossa existência nessa realidade é nesse corpo. Então assim, quanto mais eu entro em comunhão, eu agradeço esse corpo, eu recebo esse corpo com alegria, sem julgamento, mais esse corpo vai trazer para mim, mais esse corpo vai criar para mim nessa realidade. Então assim, esse diálogo é assim, eu comecei a criar essa facilidade desse diálogo das pessoas, né? E aí isso foi crescendo, crescendo, eu passei muitos anos trabalhando só com o shiatsu e o reiki. Eu digo só, mas não diminuindo. Isso. Mas sem sentir concentrada, necessidade, né? Centrada nessas duas. Exatamente. Sem precisar buscar outras. E como foi esse diálogo das terapias, dessas duas terapias com você? Como é que começou também esse diálogo? Porque eu falo isso porque eu sinto que para mim, para eu que quero ser terapeuta, que invisto diariamente, eu sinto que eu preciso usufruir também daquela técnica que eu estou oferecendo, né? Sim. Até para o fortalecimento dessa honestidade consigo mesmo. Exatamente. Né? Para que você não fale apenas da boca para fora. Exatamente. Mas você fala de algo que você está vivenciando também. Como foi essa experiência para você? Olha, eu sempre procurei me questionar sobre o que eu estava sentindo. E usando mesmo as ferramentas, por exemplo, o shiatsu. Eu sentia uma dor e eu pegava o meu dedo e ia lá naquele ponto. Sabia que aquele ponto ele poderia trazer um alívio, então eu fazia isso. E no processo de pressionar e sentir a dor, eu também me questionava: o que é que essa dor está trazendo para mim? O que é isso que eu não estou percebendo, né? E sempre trouxe para mim muita clareza. E eu sempre usei os processos terapêuticos, o reiki, me auto-apliquei muito o reiki, continuo me auto-aplicando. E sempre usei. Quando precisei buscar um outro recurso dentro da medicina tradicional, eu busquei tranquilamente. Mas essas ferramentas, quando a gente vai fazendo esse processo de autoconhecimento, exercitando, né, praticando com a gente mesmo, você percebe assim que você vai entrando em mais harmonia, em mais comunhão com você, mais aceitação desse corpo, né, mais respeito por esse corpo, e aí esse corpo ele também entra em harmonia com você, ele entra em comunhão com você, e aí você fica menos doente. Eu assim, praticamente eu não fico doente. Quando eu tenho uma gripe, um resfriado ou alguma coisa, eu já pergunto assim: meu corpo, o que você está precisando? Eu preciso me alimentar melhor? Você está querendo repousar mais? O que você está querendo me dizer? O que é que você está querendo me dizer? E ele traz uma sensação, a gente percebe, quando a gente se coloca nesse lugar de colocar essa prática pra gente, a gente vai ampliando a nossa consciência de si. E você tendo mais consciência de si, fica também mais fácil de você começar a auxiliar o outro a ter mais consciência de si. Isso. Que é um relacionamento que a gente vai estabelecendo. Mais do que um relacionamento, hoje em dia eu uso essa palavra comunhão. É uma comunhão que eu vou estabelecendo com o meu corpo.
Eu e o meu corpo, eu, um ser infinito, com o meu corpo habitando nessa realidade. E em comunhão podendo criar mais Isso. possibilidades. Rita, nós estamos em 2019 e aí eu costumo eleger um arcano do ano, né? E o arcano deste ano do tarô é a Imperatriz, que surge do arcano 12, né? A Imperatriz é o número 3, que surge do arcano 12, que é o enforcado. Sim. O enforcado no tarô, ele está muito focado na possibilidade. Primeiro, ele diz o seguinte, que na medida em que a gente for liberando as crenças, os padrões limitantes que nos enrijecem, a gente vai poder enxergar as possibilidades que estão à volta, né? E eu percebo que aqui, pelo menos aqui no Recife, no Nordeste, que chegou até a mim, talvez, claro que tenha chegado bem antes, né? Abordagens que vêm trabalhando essa questão das crenças. Sim. E aí tem o Theta Healing e tem as barras de Access, que é o foco, né? Que é assim, que hoje, que eu percebo que você se mostra, né? Uhum. Mas a partir das barras de Access, eu quero saber de você como é que é isso, como foi que chegou até você as barras. O Access, né? Que a ferramenta mais conhecida é o Barras de Access. Foi mais ou menos no mesmo período do Theta Healing também. Quando isso? Há uns 3 anos atrás, né? Eu fui buscar o Theta Healing a princípio, porque eu falei assim, como assim? Eu posso mudar essas crenças? Eu posso possível? transformar? É possível? E eu fazia 1000 perguntas, né, para a facilitadora, que foi a Ariana, ela fez uma palestra, e eu perguntei, e duvidando, então eu fui fazer o curso de Theta Healing. Aí fiz o curso de Theta Healing com a Ariana, e depois eu fiz o curso de barras. E quando eu fiz o curso de barras, eu falei assim, uau, como é possível, né? Que coisa fantástica, eu percebi assim uma leveza, que nas barras de Access a gente toca 32 pontos, e quando você toca, você dissipa, libera pensamentos, sentimentos, emoções que ficaram guardados. E assim, quando eu fiz a minha primeira sessão, eu falei assim, uau, que é isso? Como assim, né? Eu já percebi uma mudança, uma facilidade. São liberações que você nem se dá conta do que você está soltando, mas você vai percebendo no seu dia a dia, que você começa a lidar com situações que antes você tinha dificuldade e vão ficando mais fácil. Então, assim, ansiedades, sentimentos, pensamentos repetitivos, eles começam a sair da sua mente e começa a trazer assim uma tranquilidade, uma clareza, uma leveza para você lidar com tudo na sua vida, né? Inclusive no Access a gente tem um mantra que é assim, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E a gente repete isso e você também pode repetir. Isso. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí você pode dizer assim, mas tudo? Sim, é tudo, porque você não tem como limitar as coisas que acontecem. Então, assim, receba tudo como contribuição. Isso. E quando a gente começa a ter esse olhar de que tudo é uma contribuição, e tudo realmente é uma contribuição, então você começa a criar uma realidade com mais facilidade. Você libera. E assim, o Access, eu comecei pelas barras de Access, e agora já fiz alguns cursos que vão aprofundando, me dando mais ferramentas, eu venho cada vez mais ficando encantada, né? Continuo trabalhando também com Theta Healing, continuo trabalhando com Shiatsu, mas as barras de Access, o Access, as ferramentas de Access, elas têm me trazido assim possibilidades que eu mesma me surpreendo. Então o Access ele tem outras ferramentas corporais, né? O barra de Access é a primeira ferramenta, mas o Access tem o facelift, que parece que é só uma ferramenta estética, mas não é. O facelift ele mostra uma outra aparência da pessoa, porque ele mexe na energia do seu corpo todo, todos os julgamentos, e a gente faz muito julgamento da nossa aparência. Ai, meu olho, eu tô com isso, eu tô com aquilo, não sei, aqui as rugas, meu peito caiu, minha bunda desceu, enfim, aquelas coisas. Mulheres, homens eu acho que faz
não tanto sobre peitos, mas deve fazer por outras Isso, coisas, barriga, né? por exemplo. Barriga, exatamente. Exatamente. Então, assim, e com o facelift, ele mexe em todos esses julgamentos que você acumulou, que você comprou, porque essa realidade, ela fala assim, olha, a pessoa bonita é assim. E aí você começa a se julgar, não, eu não sou bonita, vai indo contra o seu corpo. Lembra quando eu falei que a comunhão com o seu corpo? Então, aí então ele limpa, e quando você sai de uma sessão de facelift, a pessoa assim, ela sai transformada, o rosto sai mais leve, porque você tira o peso do julgamento do seu corpo. Isso. E assim, são inúmeras ferramentas que o Access tem, verbais, né? Processos verbais que a gente usa, que a gente acessa a energia que a pessoa está sentindo e libera, bem assim. Isso. Solta, desaparece. Incrível. Agora, todos esses processos, os que eu uso, os que você usa, o que qualquer pessoa usa, ela passa por um detalhe que é bem importante, que é a sua escolha. Uhum. E é a sua escolha que vai ajudar você a mudar a sua realidade. Isso. Né? Então, assim, essa ferramenta ela tem sido para mim assim, uma grande contribuição, como você falou. Eu uso os processos de Access comigo muito o tempo todo. O tempo todo eu estou fazendo perguntas para mim, questionando o que é isso, o que eu faço com isso, como pode melhorar, o que mais é possível, o que tem aqui que eu não estou percebendo. Uhum. Mas não entro na resposta, porque no Access a gente diz o seguinte, a pergunta ela abre e a resposta ela limita. Limita na expectativa, né? Porque Exato. você quer saber, quer enquadrar aquela resposta. Perfeito, a gente quer sempre enquadrar, né? E colocar assim nessa caixinha, Isso. porque fica mais confortável, né? Fica assim. E o Access para mim, assim, o que ele traz é justamente isso, assim, é a abertura dessas possibilidades. Porque a gente sai do espaço de que se não for isso, então tá errado. Uhum. E né, fica nesse Isso. jogo. E essa dualidade, que é a realidade, né? Que a gente vive. Desse mundo aqui que a gente vive, mas não precisa nos definir. É a nossa escolha. Então, assim, cria esse jogo de que, então, se você não pensa como eu, então você está errado. Isso. Ou eu posso também pensar, se você não pensa como eu, então eu estou errada. Alguém está errado. Alguém está errado. E aí começa o jogo, errado. ninguém está errado. Como é que a gente pode estar errado se cada ser humano é único? Isso. E é interessante porque teve um vídeo que eu fiz também, que eu vou postar. A Imperatriz ela diz o seguinte, quanto mais a gente libera as crenças, mais a gente acessa o nosso lugar de honra. Nosso lugar de soberania, o nosso trono na vida. Perfeito. Que é o paraíso. Ela quer que o paraíso desça na Terra. Como o paraíso vai descer na Terra, a gente dentro de uma bolha completamente limitada. Exatamente. Olha, maravilhoso. É assim, eu não entendo muito de tarô, mas eu tô achando fantástico essa contribuição. Porque se eu trouxer para o Access essa visão do tarô, então a gente vai trazer assim, o que o Access diz é o seguinte, é empoderar as pessoas a saber que elas já sabem. A gente sabe tudo. Isso. A gente sabe tudo. E é incrível. Então, assim, e você, sendo você, é a maior contribuição que você pode ser no mundo. É você sendo você. Todas as respostas estão dentro da gente. Exatamente. A gente acessa, porque todo mundo é um. A gente fala isso, né? Somos todos um. Eu tenho um ponto de vista em relação a isso. Quer dizer, são muitas perspectivas que a gente pode colocar esse somos todos um, né? E se a gente for pensar assim, tudo no universo, tudo é energia. Tudo é átomo, é molécula. E eu sou o quê? Eu também sou. Então, se eu também sou, então eu também sou esse Faço universo. parte desse todo que está em expansão. Exato, e conectado. Então a gente pode acessar esse conhecimento, é só a gente pensar que as coisas vêm. Isso é muito incrível, né? Você já passou por situação onde você
começa a pensar em alguma coisa que você quer fazer, daqui a pouco você liga a TV, tem uma reportagem falando sobre aquele assunto. Você recebe um e-mail, aí tem um texto que traz aquele assunto. Você encontra uma pessoa na rua, a pessoa começa a falar sobre aquele assunto. O que é isso? É você se conectando com aquilo Tudo que você fluindo. deseja fazer. Então, assim, o que a Imperatriz traz, né, nessa carta do enforcado, que você falou, eu acho fantástico, porque é isso. E, assim, o Axis é a ferramenta que eu estou mais usando, o Theta Healing também, o Shiatsu, o Reiki, mas o tarô, que eu também faço às vezes consulta, e outras técnicas terapêuticas que estão surgindo no mundo, eu vejo assim que elas estão surgindo e a gente está tendo essa abertura, é porque assim a gente pode transformar essa realidade. E essa mudança no mundo, ela vem a partir de cada um. De cada um que começa a sair do espaço de achar que está errado, para perceber que não tem nada errado, que está tudo certo. E a gente pode transformar tudo isso, porque quando a gente fica no espaço do errado, a gente não faz nada. No espaço do errado, a gente entra no lugar da vítima. E a vítima não tem culpa de nada. Todo mundo é culpado menos ela. Mas tá tudo bem se a pessoa quer continuar nesse lugar. E a partir do momento que ela escolhe ser diferente, ela muda. E pronto. É tão simples, né? E o Axis, para mim, ele trouxe esse olhar de facilidade. Que assim, a partir do momento que você escolhe diferente, você muda a realidade em volta de você. Você muda a realidade. Porque tudo começa a se rearrumar, né? Exatamente, E exatamente. vir exatamente aquilo que você precisa para concretizar aquela nova realidade. Eu tenho vivido isso. E é maravilhoso, né? E assim, a gente acordar todos os dias olhando pra gente, agradecendo esse ser maravilhoso que cada um é. Porque mesmo quando uma pessoa pensa assim, eu sou feio, e ela encontra uma outra pessoa que olha pra ela, e aí essa pessoa olha, pode até achar que é feio, mas seja como for, aquele olhar que faz com que a pessoa olhe para o outro dizendo que é feio, está dizendo para ela o quanto ela enxerga o feio. Isso. O quanto ela ainda não teve capacidade de perceber o bonito. E cada ser humano que se encontra, cada encontro, é uma possibilidade de você perceber alguma coisa sobre você mesmo. Né? Quando eu ouço assim, aquele mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu ainda continuo examinando assim o que significa isso. E uma coisa que eu pensei assim é como essa nossa vivência nessa realidade, ela é relacional. A gente se relaciona com tudo. Por meio do amor, né? Por meio do amor, por meio do ódio, por meio de tudo. Mas essa relação nos possibilita a gente nos perceber. Então o que eu sinto em relação a você me permite perceber o que eu tenho aqui. Sim. Não com julgamento, mas assim, peraí, se eu sinto raiva de você, então ao eu sentir raiva de você, então eu volto pra mim e me pergunto assim, que raiva é essa? De onde está vindo essa raiva? E aí você foi uma contribuição para eu me perceber num sentimento coisa, né? e liberar, né? E liberar. Então assim, eu nesse processo que é uma prática, como você mesmo disse, né? Que a gente vai colocando em prática, o que eu venho colocando em prática é isso assim. Então, eu me deparo com uma situação e, opa, peraí, o que é isso? O que eu estou sentindo? Às vezes eu sinto raiva mesmo. E às vezes a raiva é o que tem que ser naquele momento e vai ser a contribuição para outra coisa, para outra pessoa. É só a gente não entrar no julgamento e falar assim, ok, eu posso mudar isso, eu vou transformar isso e muda. Né? Como é que você vem percebendo o impacto do Axis na vida dos clientes e das clientes que chegam até você? Olha, eu tenho histórias maravilhosas. Eu vou contar uma maravilhosa, assim, que... Bom, eu vou falar uma, mas pra mim todas as histórias são maravilhosas, porque quando a pessoa chega numa condição
onde ela não está se sentindo bem, está pedindo como é que eu transformo isso? E você consegue perceber que ela mudou alguma coisa, isso para mim já é uma história maravilhosa. Exatamente. Mas eu vou contar uma história que inclusive está lá no meu canal, de um amigo, né, que sofreu um acidente de carro e teve vários danos assim no corpo, e ele estava assim praticamente meio que paralisado, sem conseguir se mover. Fraturou, quebrou 4 costelas, perfurou o pulmão, fraturou a clavícula, estava imobilizado, estava andando todo assim, fora a escoriação, tudo. E uma pessoa me indicou para ele, e ele marcou comigo, e eu fui atendê-lo em casa porque não dava para ele se locomover. E eu comecei a atendê-lo usando ferramentas. Usei uma ferramenta do Axis que chama MTV-SS. Usei também um outro processo que chama demanifestação molecular. E eu sei que assim, em 1h30 de atendimento, que foram através de toques no corpo, são toques que vão mobilizando uma energia, né? E eu sei que 1h30 ele olhou pra mim e falou assim: eu posso ir no banheiro? Eu já tinha sentido que ele ia pedir para ir no banheiro, que eu senti o movimento da bexiga dele. Aí eu falei assim, pode. No início da sessão teve que ser a mãe e a esposa para ajudar ele a deitar na cama. Nesse momento eu falei assim, você quer que eu segure alguma coisa? Ele falou, pode segurar meu pescoço? Eu falei assim, posso, eu só segurei o pescoço. E ele foi sozinho ao banheiro. Voltou para a cama, deitou, a gente ficou ainda mais 1 hora, eu fiquei trabalhando o corpo todo. Quando terminou a sessão, Ronaldo, ele se levantou e foi para a sala, fez café, a gente tomou um cafezinho e ele ficou maravilhoso. A gente fez 4 sessões a mais, mas o processo de recuperação dele em relação ao acidente que ele teve, porque o carro bateu direto nele no carro, foi fantástico. E ele deixou o depoimento dele lá no meu canal. E outras coisas. Isso. Eu atendo grávidas que quando vão ter os seus filhos sentem uma diferença, assim, uma facilidade, porque como a gente está liberando sentimentos, pensamentos, emoções, você também libera assim medos, angústias, ansiedades, né? Aí uma grávida disse para mim numa sessão que eu atendi que ela estava se sentindo muito incomodada. E aí nesse primeiro atendimento assim, eu senti o corpo dela, é como se a barriga dela fizesse uma outra conformação, mudou o formato. E aí parece que o bebê se acomodou melhor, era um menino. E aí no outro dia ela mandou uma mensagem tão linda pra mim, que ela falou assim, eu até me emociono. Ela falou assim, Rita, eu tive um sonho maravilhoso. Eu sonhei com meu filho e ele falando comigo. Ele falando comigo, me disse o nome dele. Gente. E ele pediu para eu ouvir uma música. E eu vou mandar essa música para você, uma música do Pavarotti, linda, também tá lá no canal. Eu me emocionei, fiquei tão emocionada. E aí ela teve o bebê há 2 meses, não, há 2 meses não, já faz 6 meses que ela teve, mas ela também deixou um depoimento que ela disse assim, olha, foi incrível, foi super rápido. O bebê, eu comecei a contração, fui para o hospital e aí assim, quando a médica pensou que eu ainda ia ficar, já estava com a dilatação suficiente, fui para a sala, o bebê nasceu tranquilo, não chorou, ficou muito sossegado. Aí ela dizendo assim, as enfermeiras disseram, mãe, você é muito boa parenteira. E ela disse assim, não, tá bom, só tenho 2, já tá ótimo. Mas ela disse assim que foi super tranquilo, muito rápido. Dor, assim, praticamente 0, né? Então, assim, e por quê? Porque ela fez vários processos, barras, né? Processos corporais também, e a gente consegue limpar do nosso corpo as crenças que ficam ali. Aí, impregnadas. Você assiste televisão, quando você vê uma história de alguém tendo bebê, aquela mãe assim, sofrendo, né? Isso. Gritando como se fosse uma coisa horrível. Eu acho que dói, acredito que sim, mas quando você vai colocando assim, olha, vai doer, a pessoa vai comprando aquilo e vai absorvendo e acredita. E ela cria então aquilo para ela, né? E então assim,
Tem muitas outras histórias, sabe? bom, De verdade. pessoas com depressão, que deixaram de tomar medicamento, THDA, esses negócios dessas Sim. siglas eu não sei muito bem não, eu nem me prendo muito nelas, mas que ficam assim, não, tem que limitar, se você é muito agitado, se você consegue pensar em 100 coisas ao mesmo tempo e outra pessoa não E não pensa, tem foco, né? aí fala que TDAH. é TDAH. Aí diz assim que você tá errada. Não, peraí. E se você começasse a pensar que na verdade essa é uma habilidade? Que você consegue ver muito mais coisas ao mesmo tempo. Uhum. Porque começa a colocar que você tá errado, quando na verdade você tem um campo de Foge do percepção comum, muito né? maior. Aí, mas você fica achando errado, aí você não consegue. Então, pessoas que deixaram de tomar medicamento e que estão assim seguindo muito bem, síndrome do pânico, depressão, Isso, ansiedade. Teve uma vez que uma pessoa chegou no consultório, assim, com... E em meia hora de processos, a pessoa falou assim, que é isso? O que aconteceu? Como assim? Não estou entendendo, Isso. né? Isso. Agora, assim, cada ser humano é um mágico, ser né? humano, né? Mas sempre é muito mágico. Os É resultados são fantásticos. Assim, as possibilidades para a gente usar essas ferramentas não é só para alguém que está dentro de um estado crônico, né? Mas para qualquer condição. Eu atendi uma dentista que ela veio fazer a sessão e aí, assim, ela me relatou no outro dia, ela falou, Rita, foi fantástico. Porque depois da sessão de barras, eu comecei a perceber coisas que eu não estava conseguindo Isso. perceber e consegui dar soluções para questões dentro do meu trabalho que eu não estava conseguindo fazer. Porque eu estava em dúvida, estava com medo. E aí, assim, trouxe uma clareza que rapidamente eu organizei tudo e ficou maravilhoso. Então, assim, o Access e essas ferramentas, Theta Healing, todas elas ajudam a gente a criar uma vida com muito mais alegria, Muito mais leveza. facilidade, leveza. A gente precisa de mais leveza. Né? Exatamente. Essa realidade que a gente está vivendo, né? Exatamente. E aí eu pensei também, Rita, que essas técnicas e essas abordagens, elas funcionam demais para essa realidade que a mídia, que, enfim, o campo político insiste, né, em criar, né, uma realidade que é completamente dispensável, na verdade. A gente liga o telejornal, é violência, né? As novelas também com violência, o mundo político aí nesse caos, sobretudo no Brasil e também no mundo, em alguns países. E aí as barras e o Theta Healing nos contribuem bastante para que a gente possa focar, na verdade, no que é essencial, no que é importante. Exatamente. Assim, o que eu vejo, sabe, faz muito tempo, podem me julguem, por favor. Eu, há muito tempo, não vejo televisão, jornal, nada disso. E é interessante, porque não me faz falta. Isso. Não me faz falta. Isso. Não Existem outros altera. meios de você se informar, né? E assim, não tem alterado. O que eu sinto, assim, pra mim, é que criou uma facilidade melhor para eu não começar a me ligar, me conectar ao medo, porque o que essas notícias colocam, assim, você vê, a concentração é só naquilo de pior que acontece. Isso. Mas assim, peraí, como assim? Se fosse tão caótico, e as outras coisas? E as pessoas que estão vivendo, que estão construindo, que estão conseguindo fazer coisas legais, Isso. criar coisas Em legais. todos os níveis. Em todos os níveis, em Em todos todas os as camadas setores, sociais, exatamente. Então, assim, eu escolhi me conectar com uma realidade diferente, criar a minha própria realidade, fora do medo, fora da dúvida, fora da culpa, fora da competição. Esse mundo coloca a gente pra ficar no choque. Isso. Assim, você tá errado, eu tô certo, você é isso, eu sou aquilo, e a gente não se bate. Peraí, meu irmão. Você é lindo e maravilhoso, sendo o ser que você é. Eu sou linda e maravilhosa. O Irã que está lá atrás também é um ser lindo e maravilhoso. Então, assim, todos nós somos. E aí, assim, a gente escolhe como é que a gente quer viver a minha vida, a sua vida. Eu não tenho que me alinhar com você, eu não tenho que concordar com você.
O que você pensa, o como você é só um interessante ponto de vista. Isso. É a forma como você vê o mundo, é a forma como você se relaciona com o mundo. Em alguns momentos isso vai acontecer a gente junto, vai, mas em outros não vai, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Numa hora você vai querer tomar café e eu vou querer tomar chá. E ok, tá tudo certo. Eu vou querer comer carne e você não vai querer. E tá tudo bem. Não é porque eu não como carne e você come que você tá errado. Isso. Você é a pior pessoa do mundo. Isso. Ok, é só uma escolha. Né? Então, como seria se a gente pudesse trabalhar dentro da gente essa gratidão e esse respeito por cada ser humano que existe nesse mundo? Porque assim, eu vejo, né, e sinto e percebo que nesse exercício, que para mim é um exercício, a gratidão e o respeito ao outro, é a gente criar essa possibilidade de um reino de nós mais ampliado, com mais possibilidade, riqueza, prosperidade e abundância para todo mundo. Porque assim, nessa realidade, isso também é uma coisa que a gente é incutida na nossa Isso. mente, que se eu sou rico, você tem que não ser pode. pobre. Porque você não pode, porque se eu tenho, então você não pode ter. Porque se você Alguém vai me tiver, servir. alguém tem. Não, e alguém não tem que não ter para eu Não ter. tem, exatamente. Meu, isso É uma é lógica uma distorcida. mentira. Mentira isso. Deve ser. Porque, olha, a realidade, o universo é abundante. Tudo é abundante. Então, assim, eu posso ser rico e você também. Isso. E Irã também. Irã Quem também. está ali do outro lado, todo mundo, você pode ser. Agora, isso é uma escolha. Então, que escolha você está fazendo para criar a realidade que você está querendo? Qual é a realidade que você está querendo? Para você escolher aquilo que você quer construir, a realidade que você quer construir. Então assim, e aí essas técnicas, elas vêm justamente tirando esses implantezinhos que colocam assim, Isso. não, você não pode, você não pode, você não nasceu num berço de ouro, você não nasceu naquele país lindo, maravilhoso, onde todo mundo é lindo, de olho azul, lindo, Que faz frio, né? que Tomar faz chocolate. frio, que toma chocolate quente. Não, meu bem, você não pode. Mentira! Mentira! Você pode. Agora, claro que a gente tem muitas crenças nesse E sentido. vai desconstruindo, vai E é só ir limpando, né? limpando. E o ano é esse, o ano é agora, o dia é Exato. agora. Exatamente. O momento é esse, hoje, aqui e Isso. agora, né, meu amigo? Isso mesmo, Anitta. Obrigado por esse papo gostoso. Passaria aqui a manhã inteira nesse papo Eu com também. você. Muito bom ouvir suas palavras. Gratidão. Muito bom saber que existem pessoas como você que também investe na qualidade da sua vida, da sua existência. Porque eu percebo que se cada um tomar conta bem da sua vida, cuidar muito bem, esse mundo estaria outro, né? Já Vai está estar. sendo. Isso. Já está sendo, a gente já está nesse lugar. Isso mesmo. Porque cada um Isso. que já está fazendo a sua parte, está construindo esse mundo. Estamos juntos. Viu? Estamos juntos. Como pode melhorar? Como pode melhorar? O que mais é possível que você não considerou? Obrigado por sua audiência. Se você não é inscrito nem inscrita, se inscreva aqui no canal para contribuir com essa proposta do nosso programa Ser Presente. Curta, comente, compartilhe essa ideia para se expandir em consciência. Até o próximo vídeo. Fique bem.